Deus escreve grandes histórias usando pessoas imperfeitas. O livro de Mateus começa mostrando a genealogia de Jesus, uma lista de homens e mulheres, com falhas, erros e acertos. Ali estão reis, pessoas comuns, estrangeiros e pecadores. Isso nos mostra que Deus age através de pessoas reais. Mateus também conta que Maria engravidou pelo Espírito Santo e que José, homem justo, foi orientado por Deus em sonho a não ter medo de cumprir esse propósito. Jesus nasceu para salvar o seu povo dos pecados. Ele veio como Emanuel, Deus conosco. Se Deus usou pessoas imperfeitas para trazer Jesus ao mundo, Ele também pode usar a sua vida para cumprir um propósito. Essa foi a leitura de hoje. Amanhã continuamos essa jornada com Deus. Mateus capítulo 2. Nem todo mundo celebra quando Deus começa algo novo. Mateus 2 conta a visita dos magos do Oriente, que seguiram a estrela para encontrar Jesus. Eles vieram de longe para adorá-lo e oferecer presentes: ouro, incenso e mirra. O rei Herodes, ao ouvir sobre o nascimento de Jesus, ficou com medo de perder o poder e tentou destruir aquilo que Deus estava fazendo. Deus avisou os magos em sonho e também orientou José a fugir para o Egito para proteger o menino Jesus. Mesmo diante das ameaças, os planos de Deus não foram impedidos quando Deus tem um propósito. Nenhuma ameaça pode impedir o que Ele planejou. Essa foi a leitura de hoje. Amanhã continuamos essa jornada com Deus. Mateus capítulo 3. Antes da promessa se cumprir, Deus prepara o caminho. Mateus 3 apresenta João Batista, pregando no deserto e chamando as pessoas ao arrependimento. Ele dizia: preparem o caminho do Senhor. Muitos iam até ele para confessar seus pecados e eram batizados no Rio Jordão. João deixou claro que não era o Cristo, mas que alguém maior viria depois dele. Então Jesus chegou para ser batizado. Quando ele saiu da água, os céus se abriram. O Espírito de Deus desceu como pomba, e uma voz do céu disse: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Antes de Deus fazer algo novo, Ele nos chama ao arrependimento e prepara nosso coração. Essa foi a leitura de hoje. Amanhã continuamos essa jornada com Deus. Mateus capítulo 4. Antes de começar o propósito, vem a prova. Em Mateus 4, Jesus é levado ao deserto, e ali é tentado pelo diabo. Ele é tentado na fome, no orgulho e no poder. Mas em todas as tentações, Jesus responde com a palavra de Deus e permanece fiel. Depois disso, Jesus começa seu ministério, chama os primeiros discípulos e anuncia o reino dos céus. Aquele que vence no secreto está preparado para viver o propósito em público. As tentações vêm, mas a palavra de Deus nos fortalece para permanecer firmes. Essa foi a leitura de hoje. Amanhã, continuamos essa jornada com Deus. Mateus capítulo 5, 1 ao 20. O reino de Deus começa no coração. Em Mateus 5, Jesus sobe ao monte e começa a ensinar sobre o reino dos céus. Ele fala das bem-aventuranços, felizes os humildes, os misericordiosos, os que têm fome e sede de justiça, os que promovem a paz. Jesus ensina que seus seguidores são o sal da terra e a luz do mundo, chamados para fazer diferença onde estiverem. Ele também deixa claro que não veio destruir a lei, mas cumpri-la, e nos chama a viver uma justiça que vem do coração. Seguir Jesus não é apenas obedecer regras, é viver uma transformação de dentro para fora. Essa foi a leitura de hoje. Amanhã continuamos essa jornada com Deus. Mateus capítulo 5, 21 ao 48. Jesus não muda apenas comportamentos, ele transforma o coração. Em Mateus 5, Jesus aprofunda seus ensinamentos e mostra que o pecado começa no coração. Ele fala sobre ira, perdão e reconciliação. Ensina que o amor vai além das palavras e se reflete nas atitudes. Jesus chama seus seguidores a amar até os inimigos, a praticar o bem sem esperar retorno, e a viver uma justiça maior do que a dos religiosos. Ele encerra dizendo: sejam perfeitos, mostrando que o padrão do reino é o amor que vem de Deus. Viver o Evangelho não é apenas evitar o erro, é escolher amar como Jesus amou. Essa foi a leitura de hoje. Amanhã, continuamos essa jornada com Deus. Mateus capítulo 6, 1 ao 18. Deus vê o que ninguém vê. Em Mateus 6, Jesus ensina que a fé verdadeira não é para aparecer, mas para agradar a Deus. Ele fala sobre ajudar o próximo sem buscar reconhecimento. Ensina que a oração deve ser sincera e apresenta o Pai Nosso como modelo de relacionamento com Deus. Jesus também fala sobre o jejum, mostrando que tudo deve ser feito
com um coração humilde e verdadeiro. O que fazemos em secreto Deus vê e Ele recompensa. Deus valoriza um coração sincero, mais do que atitudes feitas para serem vistas. Essa foi a leitura de hoje. Amanhã continuamos essa jornada com Deus. Mateus 6:19 ao 7:6. O que você valoriza revela onde está o seu coração. Em Mateus 6, Jesus ensina não a juntar tesouros na terra, mas no céu. Ele fala sobre o olhar, mostrando que quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. Jesus também ensina que ninguém pode servir a dois senhores, ou se ama a Deus, ou se vive preso ao dinheiro. No início do capítulo 7, Jesus fala sobre não julgar o próximo e nos chama à humildade. Ele nos ensina a olhar primeiro para nós mesmos, antes de apontar os erros dos outros. O coração alinhado com Deus vive com menos julgamento e mais luz. Essa foi a leitura de hoje. Amanhã, continuamos essa jornada com Deus.